Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mais Saúde. Aqui é um espaço onde a gente conversa sobre como melhorar a nossa saúde. São orientações, são conversas simples e que fazem você mudar o seu olhar para o jeito de se cuidar. E hoje, nesse espaço, a gente vai conversar sobre dengue, zika, chikungunya, que são as arboviroses. E eu estou recebendo hoje no Mais Saúde o médico Dr. Marcelo Sinício, que está com a gente e vai trazer esse alerta, vai trazer aquelas informações que a gente precisa para evitar as doenças causadas por esse mosquito. Marcelo, eu já dei um sinalzinho do que são as arboviroses, um termo que a gente tem escutado bastante, mas vamos reforçar para quem está acompanhando o que elas são? Sim, é importante a gente discernir, né? Hoje em dia a gente ouve muito, isso é uma virose. Viroses são inúmeras. Arboviroses são um grupo de doenças causadas por vírus. As mais conhecidas aqui de nós brasileiros e uberlandenses, dengue, chikungunya e zika, porque são causadas por vírus diferentes, mas da mesma família, da família dos arbovírus. E esse vírus, ele é transmitido de que forma? Todos esses três vírus, né, dessas três doenças, são transmitidos pelo mosquitinho conhecido nosso aqui, que é o Aedes aegypti. E há uma semelhança entre as três, né? Zika, dengue e chikungunya? Como são doenças infecciosas agudas, né, então elas partem de uma característica muito semelhante, que é a manifestação clínica de infecção, febre, por exemplo, e aguda, quer dizer, a doença acontece rapidamente e rapidamente ela vai embora. A gente tem o primeiro caso que foi lá em 86 de dengue. De lá para cá, a gente vem acompanhando esta evolução. Há uma evolução da doença e há uma evolução do mosquito também? Eu lembro que, olha, 40 anos 40 atrás, anos. né? 40 anos atrás começaram os primeiros casos de dengue no Brasil. É uma doença de país mais quente, mas hoje em dia a gente tem, mesmo nos estados do sul, a gente tem arboviroses também. E nesses 40 anos, é nítido que a gente vê mais mosquito da dengue hoje do que a gente via décadas atrás. Eu brinco, né? Antes a gente custava achar um mosquitinho da dengue e dizia, olha, esse é o mosquito da dengue, rajadinho aqui, preto e branco. Hoje em dia, praticamente todos que a gente vê, a gente identifica. E apesar de tentativas de controle e combate, ele sobrevive e ele cresce em número, em população. Você vê que quantos medicamentos já foram borrifados por aí para tentar Sim. acabar com... E mesmo assim, é a lei da natureza. Todos os seres vivos, eles buscam, né, se resistir aos intempéries que encontram na sua vida. Então, com o mosquito é a mesma coisa. E com o vírus, o problema é que foram aparecendo novos, né? Você vê que, além da dengue ter aumentado o seu número de casos, década de 80, 90, 2000 para cá, são as maiores epidemias de dengue de toda a história. Nem se compara com o número de casos que a gente tinha lá nas décadas de 80 e 90. E as maiores epidemias que aconteceram em todo o país foi de 2015 para cá. Em Uberlândia, 2019, 23, 24, 25 são as maiores epidemias. Então, o vírus ele vem sendo mais facilmente disseminado e o vetor cada vez mais numeroso. Porque para a gente ter essas doenças, a gente precisa ter um indivíduo doente, que porta o vírus, um vetor, que pica o indivíduo doente e transmite o vírus para a pessoa saudável. Então a gente precisa ter esses três agentes, pessoas, vírus e vetor. Então aí, como começa a aparecer os casos de pessoas infectadas, maior o número de pessoas que podem se contagiar com a presença do vetor aqui entre nós. Doutor Marcelo, e a gente tem 4 sorotipos hoje que circulam no país? Isso. 4 sorotipos de vírus da dengue. O 4, ele não é considerado um vírus que está em circulação nesse momento. Tá. Ele aparece em algumas regiões pontualmente, ele não está
circulando. Em Uberlândia, por exemplo, não tem a circulação do vírus 4 há vários anos. Esse ano, os vírus que estão circulando, 1, 2, 3, predominantemente 2 e 3. E esse é um grande problema. Por quê? Porque quem pegou dengue lá em 19, 15, 16, pegou pelo vírus 1. E agora, 24 e 25 é vírus 2 que está circulando. E esse ano de 26 também. Então, a chance de pegar é a mesma. E um problema muito sério com relação a isso é que quem pega uma segunda, uma terceira vez, aumenta o risco de pegar uma doença mais grave. Que tipo de evolução que tem, né, diante disso que você está explicando para a gente? Por exemplo, muita gente fala, né, tem dengue hemorrágica. Que tipo de evolução a doença pode ter? Isso, primeira coisa, Mônica, a gente tem que, com relação à nomenclatura, esquecer essa nomenclatura que já tem mais de 15 anos, que a OMS já extinguiu, que é a questão da dengue hemorrágica. Não usamos esse termo mais. Por quê? Porque a gente percebe ao longo desses anos todos de estudo da dengue que não precisa ter hemorragia para a dengue ser grave. Uhum. Então hoje nós dizemos o seguinte, a classificação epidemiológica é dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Simplificou. E simplificou muito. Né? Depois nós vamos falar sobre classificação de risco, que é muito importante também, classificação clínica da doença. Mas esses casos, esses casos de dengue grave, né, essa evolução para a gravidade, elas podem acontecer com qualquer indivíduo, jovem. Isso é um engano que acontece com muita frequência, achar que é só quem tem risco que pode ter a dengue grave. Não. Nós temos óbito, por exemplo, em 2025, de jovens, de crianças. Nós temos 4 óbitos até 19 anos, em 2025. Nós temos mais 4 óbitos em 2025, aqui em Uberlândia, estou falando, de pessoas até 30 anos. Então, claro, acontece mais, com maior potencial de risco nas pessoas que já têm alguma doença, ou que são muito idosos. Então, alguns grupos têm mais risco de desenvolver a doença da forma grave, mas não são só eles. Não são só então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí, para a gente tomar cuidado, é claro que a informação correta e de qualidade, ela tem todo um diferencial. Mas a gente também tem que prestar atenção nos sinais. Quais são os sinais de que eu posso estar com dengue, ou com a zika, ou com a chikungunya, Marcelo? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, o tratamento ele não é específico para cada vírus. Tá. E as complicações, elas, principalmente para gravidade, para quadros graves, elas são muito semelhantes. Mas o tratamento, que é a hidratação, que é a base do tratamento, é o mesmo. Então a gente não precisa de ter, com toda certeza, o diagnóstico de um ou de outro para começar o tratamento e os cuidados com as complicações. Então, dito isso, vamos para as diferenças básicas entre uma doença e outra. A dengue, assim, a gente já convive com dengue há tanto tempo, então a gente fica mais tranquilo da gente identificar. Mas tem que ter febre, né? E 2 ou mais dos sintomas de uma listinha, que passa por dor de cabeça, não precisa ser atrás dos olhos, pode ser dor em qualquer lugar da cabeça, dor no corpo, não precisa ser só articulações, nem só músculos, dor no corpo já caracteriza um sintoma de suspeição de dengue, as manchas na pele, náusea e vômito, e algumas alterações laboratoriais. A principal delas, diminuição dos glóbulos brancos. Agora, sintoma clínico mesmo, vamos de novo, febre e 2 dos seguintes, dor no corpo, dor de cabeça, mancha no corpo, náusea e vômito. Pronto, desses 4 eu tendo 2 mais a febre, eu caracterizo um caso suspeito de dengue, devo tratar como tal, independente de exames, independente de outras possibilidades. O tratamento da dengue basicamente é hidratação e tratar os sintomas que eu estou sentindo. Então, sendo assim, a gente não precisa preocupar no resultado do exame para começar a tratar e para me preocupar
e para prestar atenção nos sinais de gravidade. Então, esses são sinais de suspeição da dengue. Chikungunya, é fácil lembrar que a chikungunya ela agride mais as articulações. Então, quando a gente tem mais articulações, as juntas, né, envolvidas nesse quadro de dor, a gente pensa mais na chikungunya. Lembrando que Uberlândia tem chikungunya? Sim, mas numa proporção muito menor do que dengue. Então, assim, para cada 10 casos de dengue, eu vou ter um de chikungunya, ou menos. Zika, menos ainda. Zika, o que mais chama atenção, às vezes nem tem febre, mas é a mancha no corpo e que coça muito. E com quem que nós temos que nos preocupar com a Zika? Porque é uma doença benigna em quase 100% das vezes. Nós temos que nos preocupar com os bebezinhos que estão em gestação nas mamães. Então, a Zika é muito preocupante, não para quem adquire a doença, mas para o bebê, o feto. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação. De forma muito simples e clara, você explicou a diferença, os sinais, e aí a pessoa, quando percebe que está com essa suspeita, logo quer procurar o atendimento. Esse é o caminho ou não? Quando eu devo procurar o médico? Essa é uma questão muito importante da gente passar para a população, que é o seguinte: qualquer sinal eu devo procurar assistência médica? Olha, se tiver dúvida, sim. Se tiver dúvida, sim, eu preciso buscar uma informação. Mas o nosso papel aqui também é informar as pessoas de como lidar com os próprios sintomas. Então, a fase inicial da dengue, a dengue ela é caracterizada, ela é distribuída em 3 fases ao longo do tempo. A fase febril, como o próprio nome diz, onde a febre está acontecendo, essa é uma fase que não oferece tanto risco. Portanto, se a pessoa tiver consciência dos medicamentos que ela pode usar, de uma hidratação adequada para aquele momento, e se ela souber dos sinais que ela deve preocupar, que nós chamamos de sinais de alarme, ela pode aguardar em casa. Ela pode, desde que ela não tenha e que ela não pertença a grupos de risco. Os grupos de risco precisam de mais cuidado. Então, vamos falar sobre os grupos de risco mais clássicos, assim, bebês, idosos, gestantes e doentes crônicos. Esses precisam de atendimento e orientação e um monitoramento. Doentes crônicos com alguma doença, por exemplo, como hipertensão, diabetes? Perfeito, isso mesmo. Obesidade, hipertensão, diabetes ou qualquer outra doença crônica que merece um acompanhamento mais contínuo. Os pacientes que não pertencem aos grupos de risco, eles podem tratar seus sintomas, mas prestar atenção nos sinais de alarme que acontecem principalmente na segunda fase da dengue, que é a fase chamada crítica. E engraçado que nessa fase, às vezes, os sintomas já estão melhores. Já estão melhores. Por exemplo, a febre já está caindo. Então, isso é uma coisa que todo mundo que está ouvindo tem que prestar muita atenção. A dengue não acaba quando a febre baixa. Ela traiçoeira. E é ali que mora o perigo. E é nesse período que a gente chama de fase crítica, que em geral acontece entre 3 e 6 dias após o início dos sintomas, predominantemente 4 e 5, os dias 4 e 5 após os sintomas, e normalmente já não tem mais febre e sintomas tão intensos. A pessoa já está querendo voltar ao trabalho, a pessoa já está querendo sair com os amigos, a pessoa está querendo festejar, ir para o carnaval, e no entanto a gente está passando pela fase crítica, onde mais podem acontecer as complicações. Então, essa fase, os indivíduos que estão já com suspeita de dengue, ele tem que estar atento para os sinais de alarme. Quais são eles? Esses a gente não pode esquecer. E é um erro muito comum, que é subvalorizar, é não valorizar esses sinais de alarme. Isso eu estou falando para as pessoas que estão portando o vírus e também para os profissionais de saúde. Então, ignorar esses fatos, ignorar esses sintomas ou não prestar atenção neles é um erro muito comum e muito perigoso. Então, vamos lá. Vômito sem parar. Dor abdominal intensa e contínua.
hipotensão postural. O que é hipotensão postural? Estou aqui sentado, minha pressão está estável. Eu levanto rapidinho, eu tenho uma queda aí de pressão que me faz perder a consciência, ou cair, ou perder o equilíbrio e cair. Eu estou com suspeita de dengue? Opa, presta atenção. Essa diferença de pressão aí que a gente chama hipotensão, pressão baixa, né, nesses momentos, isso é preocupante, isso merece uma avaliação. E o último, que pode ser identificado em casa, alteração do estado neurológico. Como assim? É um indivíduo que, não é que ele está cansado por causa da doença, mas ele não consegue acordar. Ele meio que desmaia, ele está com alteração do nível neurológico, do nível de consciência. Então isso é muito importante. Acontece muito com idosos, muito com bebês. Então, atenção, não se esqueçam e a gente tem que conectar esses sinais de alarme, por isso que chama sinais de alarme, com a doença que você estava ou que tinha suspeita de estar, né? Então, essa falta de conectar esses sintomas de alarme com os sinais anteriores que já melhoraram, isso é um risco. E essa é a pegadinha da dengue. É nesse período de melhora dos sintomas, é aí que mora o perigo. E aí, fiquei atento a esses sinais. Vou imediatamente procurar o atendimento sinais de alarme, médico. Imediatamente tem que fazer uma avaliação clínica e laboratorial. Exame de sangue. Exame de sangue nesse caso. Ou outros, né, que sejam necessários após a avaliação inicial. Mas é imperativo, é obrigatório. Teve um quadro suspeito de dengue, apresentou um desses sinais de alarme, procurar assistência imediatamente. Ah, mas eu estou tão bem, eu estava pior, agora que apareceu isso. Outra coisa, nossa, esqueci de falar um sinal importantíssimo. Sim. Qualquer tipo de sangramento. Nariz. Escovou o dente, apareceu sangue na escova, nariz sangrando, foi urinar, a urina estava avermelhada, opa, esse é um sinal de alarme também. Então vou só repetir para a gente não esquecer, a gente fazer uma listinha para ficar mais fácil também da gente memorizar. Qualquer tipo de sangramento, por menor que seja, vômito sem parar, dor abdominal intensa e contínua, e queda de pressão, né, de acordo com a postura, e alteração do nível neurológico, alteração da consciência. Então esses sinais dá para perceber em casa e procurar imediatamente o atendimento se teve sintomas de dengue, ou diagnóstico mesmo. Às vezes não fez o diagnóstico, né, Mônica, mas teve sintomas de suspeita, junto com esses sinais de alarme, procurar assistência. E aí, no caso, qual é o tratamento para essa fase, até para evitar situações... Internação, primeira coisa. Esses casos são de internação. Então, eles têm que ficar internados, fazer os exames laboratoriais pertinentes a cada caso, e o tratamento é infusão de soro endovenoso. É soro na veia. Então, esses casos, o tratamento é soro na veia e oral também. Se estiver conseguindo se hidratar via oral, aí é feito das duas formas. Mas paciente internado em observação, controle clínico, controle laboratorial e soro na veia. Esse é o tratamento. Mas aí vai depender de cada caso. Mas 48 horas no mínimo. Ah, entendi. Para estar com os exames estáveis, o quadro clínico estável e ter segurança de ter alta. Lembrando que essa fase crítica da doença, ela dura mais ou menos 48 horas. Então, olha, tanto que é importante. Porque a partir desse momento, havendo estabilização clínica, dos sintomas clínicos e das alterações laboratoriais, a gente entra na terceira fase da dengue, que é a fase de recuperação. A partir desse momento, fase de recuperação, a gente tem segurança de que a tendência é do paciente só melhorar, não mais ter riscos e nem complicações. Nós estamos conversando sobre os sintomas, os sinais, e aí vem uma outra questão que são os exames, doutor Marcelo. Qual é a importância deles e quais são esses exames feitos para o diagnóstico da doença? Mônica, o mais importante é que as pessoas entendam que a clínica é muito mais importante do que os exames. Então, hoje em dia, as pessoas se preocupam mais com o resultado laboratorial do que com seus sintomas. Isso é muito perigoso. E a dengue, especificamente, ela tem mais uma pegadinha que a gente precisa estar atento. No período da fase crítica da dengue, que vai ali de 3 a 6 dias após o início dos sintomas, é um período em que os exames eles são menos sensíveis. O que quer dizer isso?
a capacidade daquele exame de identificar que é dengue mesmo está muito baixa. Então é um risco da gente, nessa fase, pedir 1, 2, 3 exames e não dar positivo e a gente achar de forma enganada de que não tem dengue e pode estar com a dengue. Então a gente tem que preocupar muito com a fase crítica e não depositar a confiança nos resultados laboratoriais. Os exames são úteis, no entanto, os sintomas clínicos, a suspeita, a fase que nós estamos de epidemia são muito mais importantes do que os exames. Mas vamos lá, os exames mais comuns pedidos é um hemograma completo, e o principal item do hemograma que a gente precisa acompanhar é o hematócrito, não é plaqueta. Repito, não é plaqueta, é o hematócrito. Então isso é muito importante que a gente acompanhe, principalmente nos casos que já tem complicação ou nos casos de grupo de risco, que eu já citei quais são. Então o hematócrito dentro do hemograma é o principal. Agora, os exames para dengue mesmo, nós temos o NS1, mas ele é muito mais útil nos primeiros momentos, 12 até 48 horas. Então, após isso, ele pode dar um falso negativo, o que é perigoso. E a sorologia, que começa a ter uma boa eficácia para detectar a dengue depois de 6 dias. Então, antes disso, não é um bom exame. Ele feito nesses primeiros 5 dias, 6 dias, ele pode vir como um falso negativo. Então, repetindo, é importante ter exame, mas não é o mais importante. Então, cuidado na análise dos exames e na confiança depositada nesses resultados laboratoriais. Esse olhar atento do profissional de saúde vai fazer toda a diferença, até mais que o exame. Por exemplo, nessa fase crítica dos sinais de alarme. Isso é o mais importante, né? Se a gente tiver que resumir tudo, entenda que fase a doença está, se é febril, se é na fase crítica, porque isso já norteia o que a gente precisa preocupar. Atenção para os sinais de alarme que são clínicos, não são laboratoriais, são sinais clínicos. E o exame, ele é um auxiliar. São exames que podem colaborar para monitorar o acompanhamento e o tratamento, principalmente dos internados e daqueles que estão em casa, mas são grupo de risco. E isso precisa de ter um acompanhamento. Mas o mais importante, sintomas clínicos. E aí vem uma questão que nós precisamos estar atentos também, que é o período, quando os casos vêm com toda a força. Doutor Marcelo, janeiro a gente tem verão, chuva, sol, que é uma combinação perfeita para a proliferação desse mosquito. Qual é o período de maior preocupação quando os casos vêm, digamos, aí em avalanche? Você falou uma coisa muito importante, que é a questão climática, né? Que o clima ele favorece muito a proliferação do vetor. Então, nessa época do ano, que está chovendo bastante, a gente já começa a ver um crescimento do número de casos. No entanto, janeiro cresce, fevereiro é mais do que janeiro, março e abril, em geral, são os meses responsáveis por 40%, quase metade dos casos de dengue do ano inteiro acontecem em março e abril. Então, o pico é março e abril, depois começa a cair. Isso depende muito do período de chuvas. Se as chuvas demoram mais para acabar, o pico ele vai um pouco mais para adiante, para os meses seguintes. Se a chuva acaba agora, os picos realmente vão ser em março e abril. No entanto, o que as pessoas precisam saber com mais atenção, como você disse, é que o número de casos nesse momento tendem a aumentar e muito nos próximos meses. Fevereiro, março, abril tende a aumentar bastante com relação ao que nós temos hoje. Muito bem. Vacina também é algo assim que a gente tem ouvido falar bastante. Nós temos uma vacina brasileira, né, doutor Marcelo? O que a gente pode esperar? Quem é que pode se vacinar? Essa vacina já está disponível? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Nós temos uma vacina já sendo comercializada nas redes privadas e distribuídas na rede pública e que é muito eficaz, tanto para casos mais simples,
mas principalmente para casos graves. Então é uma vacina importante que as pessoas saibam que ela está sendo distribuída na rede pública para jovens de 10 a 14 anos. Não percam, não deixem passar, é uma vacina muito segura e que já está sendo distribuída desde o ano passado na rede pública. E também para quem tem condições fazer na rede privada. E essa vacina ela é segura para 4 a 60 anos de idade. Tá. Idoso pode tomar? Uma pergunta que fazem bastante. Idoso pode tomar? Os idosos não fizeram parte dos estudos de segurança da vacina. No entanto, a gente não vê complicação nenhuma quando o idoso toma. Então, se tiver uma recomendação médica, esse idoso acima de 60 pode sim vacinar com a vacina da dengue. Inclusive a vacina nova, que é a vacina que começou a ser distribuída, que é fabricada no Brasil pelo Butantan, e a vantagem é que é uma dose só, que pode ser usada até 60 anos também, que é a idade de segurança. No entanto, com recomendação, pode ser usada acima disso. Ela está sendo distribuída em algumas cidades do país só, para profissionais da saúde e para pacientes de mais risco, que estão nas faixas de 15 anos até 60. Mas ainda não temos aqui na nossa cidade. Em breve teremos, mas já estamos em momento de muitos casos. Não vamos esperar essa vacina para ter todos os cuidados no combate ao vetor e os cuidados com a doença também. Doutor Marcelo, e tem uma fase do ano, uma época do ano em que eu poderia tomar essa vacina antes dos casos acontecerem ou não? Não, nós estamos num país endêmico para dengue, então tem dengue em todos os meses do ano. Então não devemos reservar o momento de pico para a gente tomar a vacina, mesmo porque a duração, o período de proteção dessa vacina é no mínimo 10 anos. Então em qualquer momento que você possa e tenha disponibilidade da vacina, faça. Já vou tomar minha vacina. Nesse momento agora, eu vou fazer digamos assim, um bate-bola com o Dr. Marcelo Sinício sobre alguns mitos e verdades que a gente escuta por aí. Então a gente vai entender com a ajuda do Dr. Marcelo o que é mito, o que é verdade, e eu vou até pedir a você que compartilhe esta entrevista nesse espaço que é o Mais Saúde, promovido pela Unimed. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque assim a gente vai espalhando, digamos assim, informação de qualidade, informação assertiva, tá bom? Vou contar com você. Vamos lá, doutor Marcelo. Verdadeiro ou falso? A segunda infecção por dengue pode ser mais grave? Verdadeiro. Verdadeiro. Você disse que pode ser mais grave. Quer dizer, o potencial de gravidade na segunda infecção, sim, o potencial é de maior gravidade. Não quer dizer que será, mas o risco de complicação e de gravidade é maior nas infecções seguintes. Doutor Marcelo, é possível ter dengue várias vezes ao longo da vida? Sim, é possível, isso é uma verdade. Como nós temos 4 vírus que causam a mesma doença, vírus dengue 1, 2, 3 e 4, então cientificamente o que se conhece é que a gente pode ter doença pelos 4 tipos, ou seja, 4 vezes. A gente vai ouvir muitas vezes a pessoa falar, eu tive dengue 10 vezes. Certamente isso não aconteceu. Certamente ela teve menos de 10 vezes, mas foi tratado como dengue a partir de uma suspeita não confirmada, o que é correto. Tratar um caso suspeito, mesmo sem confirmar, está corretíssimo. O mais importante é que a pessoa não se sinta segura por ter pego dengue mais de uma vez, ou várias vezes. Ela deve continuar atenta aos sintomas e também à prevenção e o controle do mosquito. Do mosquito. A gente já vai falar sobre isso também daqui a pouco. Chikungunya pode deixar dor nas articulações por meses? Sim, isso é uma verdade. Um pequeno percentual dos quadros de chikungunya não evoluem da forma só aguda. Como eu disse, que vêm os sintomas e vão embora. Um pequeno percentual pode evoluir até 3 meses, que a gente chama de pós-aguda, de 15 dias a 3 meses, porque o comum é 1 a 15 dias de sintomas, chikungunya. Mas um percentual pode ficar de 15 a 90 dias com sintoma, e um percentual ainda menor
pode adquirir o que a gente chama de chikungunya crônica, que mais de 3 meses de sintomas articulares, principalmente as pessoas que já tinham algum problema de articulação antes da doença. E aí vai ter que fazer um tratamento específico? Tem tratamento específico, com um médico específico, especialista nesse tipo de tratamento. No inverno não há risco de arboviroses. Mentira. Isso é uma Falso ou mentira. verdade? É mentira. Vamos falar de uma vez, né, Marcelo? Mentira. Isso é mito, é mentira, é falso, né? Porque, como eu disse, a dengue ela é uma doença endêmica. O que quer dizer isso? Que todos os meses do ano a gente tem diagnóstico de dengue. Todos os meses do ano. Claro, nós temos meses de pico e anos de epidemia, mas a dengue pode acontecer em qualquer fase do ano. Outono, inverno, primavera, verão. Pois é, por isso, sabe, a nossa responsabilidade, né? Existem medicamentos que devem ser evitados na suspeita de dengue. Falso ou verdadeiro? É verdade. É muito verdadeira essa questão e é perigoso. Então, o uso de anti-inflamatórios, né? Medicamentos que não são recomendados, não foram prescritos, receitados pelo médico. A gente tem que tomar cuidado, mas o medicamento que mais chama atenção são os anti-inflamatórios, que é de uso muito rotineiro, cotidiano. As pessoas abusam do uso de anti-inflamatório. Então, estou com uma dor muscular aqui, toma, cada um dá uma receitinha, né? E normalmente tem anti-inflamatórios. Então, não sabe qual é a doença, não use um anti-inflamatório. Isso vale para criança, para adulto, para idoso, qualquer idade. Se não é só febre, então usa dipirona, paracetamol, não vai usar um anti-inflamatório. Tá. Então, cuidado com medicamentos que não são recomendados no caso de dengue. Atenção para os anti-inflamatórios. AS e anti-inflamatório. Anti-inflamatório, esquece, né? Não usar. A não ser que já tem um diagnóstico de outra coisa. Não, isso não é dengue, é uma infecção aqui de garganta, então não é dengue. Tudo bem. Aí você pode medicar conforme a prescrição médica. Para a gente fechar esse bloco de falso e verdadeiro, a hidratação é fundamental. A hidratação é o número 1 do receituário para o caso suspeito de dengue ou confirmado de dengue. É o número 1 e precisa estar na receita. E não é assim, toma bastante água, viu? Não é isso. Não é isso. A hidratação como tratamento, ela tem dose, ela tem frequência e tem o período de hidratação. Então, a grosso modo, para quem está em casa entender, pega o peso, multiplica por 60, né, para caso de adultos. Então, eu peso 80 vezes 60, 4,8 litros de líquidos todos os dias. Até quando? Até 2 dias sem febre. Então, parou a febre, continua essa hiperidratação, essa hidratação intensa, até 2 dias após a febre ter cedido ou os principais sintomas terem cedido. Então, tem dose, tem tempo de uso e os líquidos que podem ser usados. Água, suco, água de coco, isotônico, caldo, pode também. Olha. Só alcoólicos que não, né? Alcoólicos não vale. Nem pensar. Então, assim, é uma hiperidratação, é tratamento. Então, as pessoas podem falar, eu não consigo, mas é igual você falar que não consegue tomar o comprimido para um processo infeccioso. Você tem que tomar. É o principal. E isso, ele auxilia na melhora dos sintomas. Então, estou com dor. Se eu não estiver bem hidratado, eu tomo um analgésico, não vai fazer o mesmo efeito. Eu estou com febre, eu não estou bem hidratado, o remédio não vai fazer o mesmo efeito. Então a hidratação ela ajuda na atenuação dos sintomas e principalmente na diminuição do risco de complicações e gravidade. Doutor Marcelo, as pessoas estão mais conscientes, antes da gente fechar essa conversa tão boa, de lá para cá, 40 anos, a gente vem falando de dengue, aí veio a zika, veio a chikungunya. As pessoas estão mais conscientes quando se trata dessa doença que causa tanto prejuízo, que limita a qualidade de vida? Eu acredito, Mônica, que as pessoas estejam muito melhor informadas hoje do que já estiveram um dia. No entanto, quando a gente vê que os principais focos de dengue estão dentro dos nossos muros, isso meio que frustra, né? Porque
em alguns momentos até parece que se banalizou a presença e a ocorrência de dengue. E é uma doença que, como eu disse, matou 38 berlandenses no ano passado. Todos evitáveis, todos esses óbitos evitáveis. Então são atitudes simples que muitas vezes eu não sei se realmente é a consciência que falta ou se é o cuidado e a atenção mesmo. E a periodicidade, a rotina, colocar esse hábito como rotina. Então isso é muito importante que a gente mantenha, preserve esses cuidados como hábito. E não só numa fase do ano, mas em todo o período. Porque após virar um hábito, aí a gente consegue minimizar o controle do mosquito, que é uma questão de higiene também. E com relação à doença, eu sinto que há uma maior conscientização sobre como a doença evolui, como a doença começa, termina, quais as complicações. Então eu vejo hoje, principalmente dos profissionais da saúde, uma atenção maior aos sinais de alarme, o que é muito importante. Então eu vejo que há uma conscientização por parte também não só das pessoas que não são profissionais de saúde, mas principalmente dos profissionais de saúde com relação à doença. Essa conversa tão boa, tão explicativa, assim, sabe, que nos faz sentir bem, né, para poder cuidar da gente, cuidar dos amigos, dos colegas de trabalho. Qual a sua, tanta mensagem boa que você deixou aqui para a gente hoje, mas mais algum recado importante para quem está acompanhando o Mais Saúde, doutor Marcelo? É muito importante que a pessoa, quando se trata de dengue, nós estamos numa cidade que tem dengue há décadas, em muitos casos. Então o berlandense tem que ser especialista em dengue. Ele tem que conhecer a própria doença. Então, não só para dengue, mas toda doença que a gente pode adquirir, a gente tem que conhecer a partir daquele momento. A gente pode cuidar melhor de um filho, de um pai idoso, de uma mãe. A gente pode cuidar melhor conhecendo a doença, os riscos e aqueles sinais que nos fazem preocupar mais e como lidar com eles. Então, essa corresponsabilidade do cuidador e de quem está doente é muito importante. Então, cuidar na prevenção, a gente fala constantemente sobre o combate ao vetor, mas entender da doença, entender o que ela pode causar e os sinais que ela dá para que a gente se preocupe no momento em que ela está mostrando, olha, eu posso piorar, eu posso ficar grave. Isso é extremamente importante. A doença, a dengue, ela é uma doença traiçoeira, porque em 99% dos casos ela evolui de forma benigna, mas esse 1%, a gente já perdeu mães, a gente já perdeu jovens, por muitas vezes não se atentar para sinais, que ela dá sinais de que vai complicar. Então a gente precisa estar atento a isso, conhecendo a doença e informando, como você muito bem diz, quando a gente tem uma informação valiosa e realmente correta, a gente tem que atuar disseminando essas informações. Quando não sabe, melhor não dizer nada. Né? Porque tem muita crendice por aí que se dissemina muito facilmente. Mas a informação valiosa e concreta e real, informação que tem validade, a gente deve propagar sim, a população tem que entender sobre as doenças. Esse é o Dr. Marcelo Sinício, médico, com a gente aqui hoje, nessa entrevista, nessa conversa tão importante e que eu vou reforçar junto dele. Compartilhe, sabe? Leve esta informação para a sua família, para os seus amigos, colegas de trabalho, sabe? Quanto mais pessoas assistirem ao Mais Saúde, falando especificamente das arboviroses, com certeza a gente vai trabalhar para diminuir esses casos e essas estatísticas. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo? Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. A gente vai ter muita prosa boa e eu preciso reforçar para vocês que a Unimed Uberlândia ela está preparada para atender aos casos suspeitos de arboviroses com uma avaliação minuciosa, com os exames, um atendimento adequado. Então, percebeu uma suspeita? Procure e compartilhe esta informação. É o Mais Saúde da Unimed sempre para você.